Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver este tema que temos anunciado para essa noite, anunciado no jornal, o mistério dos sinais no céu, revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Para isso, vamos ler em São Lucas capítulo 21, onde nos diz assim a palavra de Deus. São Lucas capítulo 21. É a leitura para estes momentos. Diz assim, versículo 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe nossos corações com Sua palavra e nos revele Sua palavra nesta ocasião e assim nos permita entendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Como disse, nosso tema para esta ocasião é o mistério dos sinais no céu, revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Os sinais no céu têm um significado de coisas que na terra Deus realizará. Por exemplo, temos a ocasião em que apareceu um sinal muito importante no céu, e foi a estrela de Belém. Uns magos, uns sábios lá no Oriente, pela área da Babilônia, estavam observando no céu e viram essa estrela. E estes sábios tinham as profecias do profeta Daniel e as profecias do profeta Moisés, tinham todas as profecias do Antigo Testamento com relação à vinda do Messias. Na profecia de Daniel, tinha sido vista a vinda do Messias como a pedra não cortada por mãos, que veio, e também na profecia de Daniel, em diferentes lugares, falava da vinda do Messias para ter seu ministério na semana 70 da profecia de Daniel, e na metade dessa semana, o Messias morrer. Agora, todas essas profecias que falavam da vinda do Messias, como também as do profeta Isaías, que dizia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, um menino, e se chamaria seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Todas essas profecias as conheciam estes magos, exceto muito poucas, e eles estavam esperando a vinda do Messias. Portanto, eles sabiam que o menino tinha que nascer na terra, no qual se cumpriria a vinda do Messias. Mas esse menino, ao nascer na terra, encontramos que não começaria seu ministério ao nascer. Não começaria seu ministério na idade de uma criancinha, nem na idade de um adolescente, nem na idade de um jovenzinho, mas em uma idade de adulto, a idade de cerca de 30 anos, e vejam vocês, para começar seu ministério na idade de quase 30 anos, pois tinha que nascer na terra, ou seja, tinha que passar
por certas etapas pelas quais passa toda pessoa adulta. Antes de chegar à idade adulta, primeiro passou por sua idade de jovem, e antes disso passou por sua idade de adolescente, e antes disso passou por sua idade de criança, e antes disso passou por sua idade ou etapa de um bebê, e antes disso passou por sua etapa lá no ventre da sua mãe. Agora vejam vocês, por todas essas etapas passaria quem teria o ministério da semana número 70, e na metade dessa semana daria sua vida, morreria. Seria tirada a vida do Messias, o qual teria, da semana 70, que consta de 7 anos, teria 3 anos e meio de ministério. E os outros 3 anos e meio correspondem ao tempo da grande tribulação, onde o Messias Cristo estará se revelando ao povo hebreu, e 144 mil hebreus estarão recebendo, crendo nele com toda a sua alma e recebendo as bênçãos de Deus. Agora, para chegar a essa etapa de chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, vejam vocês, tem que passar pelas etapas anteriores. O véu de carne, onde estará manifestado todo esse ministério para o povo hebreu. E agora, para que tenhamos um quadro claro, vejamos que para o tempo em que Jesus nasceu, no céu, houve um sinal muito importante, chamado a estrela de Belém. Os magos viram esse sinal no céu e eles entenderam, conheceram que esse sinal significava que o Messias já estava na terra. E era o sinal da vinda do Messias. Mas qualquer pessoa podia pensar, mas se ainda não chegou a semana número 70, mas é que antes de chegar à semana número 70, o Messias tinha que nascer. Ser um bebê, ser uma criancinha, ser um jovenzinho, um adolescente, um jovenzinho, ser um jovem já completo e depois chegar à idade de quase 30 anos para começar seu ministério. Agora, houve uma pessoa que viu todas essas etapas e foi a Virgem Maria. E se houve alguma outra pessoa, vejam vocês, talvez a mãe de João Batista viu parte. Ela, pois, era uma senhora mais velha e não se sabe aos quantos anos de ter nascido João Batista morreu Isabel, a mãe de João Batista, e depois morreu Zacarias, o pai de João Batista. E agora, vejam vocês, a que sabia toda essa trajetória da vida de Jesus era a Virgem Maria. E ela guardava todas estas coisas onde? Em seu coração, em sua alma. Quando se diz em seu coração, está se falando da alma, porque a alma é chamada também o coração. E agora, vejam vocês como o Messias passaria por todas essas etapas, mas quando já o Messias começou seu ministério, o sinal do nascimento do Messias já tinha 29 anos e meio que tinha sido visto e esteve por uns 2 anos aparecendo no céu. Ou seja, que esse sinal da vinda do Messias, do nascimento do Messias, apareceu no céu, dando testemunho de que o Messias estava na terra. E estava onde? Em Belém da Judeia, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que seria de Belém da Judeia que viria o Messias. Em São Mateus, capítulo 2, e versículo 3 em diante. Vamos ver, versículo 1 em diante de São Mateus, capítulo 2 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. Pois este grande acontecimento que estava profetizado no Antigo Testamento, da vinda do Messias, foi o cumprimento deste grande evento, uma surpresa para a religião hebraica com seus líderes, pois eles não sabiam que tinha nascido o Messias, e vêm os magos de tão longe para dizer que em Jerusalém o Messias já está na terra, e perguntam por ele, onde está? Viemos adorá-lo, e vimos sua estrela no céu. E agora, o rei Herodes podia pensar qualquer coisa, porque o rei Herodes podia pensar, estes sacerdotes, com o sumo sacerdote e o sinédrio, seguramente tem o Messias escondido para que eu não mate. Ou podia pensar, é preciso buscar o Messias porque já nasceu e tenho que encontrá-lo para matá-lo. Porque essa era a intenção do coração do rei Herodes, porque ele não queria que outro rei se levantasse na terra no meio do povo hebreu, para que assim o reino permanecesse em suas mãos, nas mãos de Herodes e dos filhos de Herodes e dos netos de Herodes. Agora, vejam que Herodes não estava interessado na vinda do Messias e no reino do Messias, mas que estava interessado em saber onde estava e quem era para matá-lo. Agora vejam o coração que tinha o rei Herodes. Matar uma criança, porque esse seria o rei de Israel. Matar uma criança, esse é um crime muito grande, e isso mostra que seus sentimentos eram bestiais. E isso mostra que o reino das pernas de ferro estaria buscando o Messias para matá-lo. E agora, o rei Herodes era o mais interessado que estava na vinda do Messias. Vejam, os sacerdotes não foram a Belém da Judéia para buscar o Messias. Não criam que o Messias tinha nascido na terra. E não creram que aquele sinal no céu era o sinal da vinda do Messias. E a Bíblia falava que de Jacó sairia uma estrela. Isso está no livro de Números. No livro de Números se encontra essa profecia no capítulo 24, versículo 17. Assim que vejam vocês que essa estrela representava o Messias. Não diz Cristo em Apocalipse 22, versículo 16. Não diz, eu sou a raiz de Davi. E que mais? Vamos ler diretamente aqui. As palavras expressadas aqui por Cristo, diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui a estrela resplandecente da manhã, quem é? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, o mesmo que é a raiz e a geração de Davi. Sendo a raiz e a geração de Davi, pois vem pela descendência do rei Davi. E por isso ele é o filho de Davi que se sentará no trono de Davi, como diz o arcanjo Gabriel no capítulo 1 de São Lucas, e versículos, vamos ler, versículos 31 em diante diz, e agora diz o arcanjo Gabriel, a Maria diz, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui temos a promessa de que se sentará no trono de Davi, seu pai. Por isso vem como filho de Davi pela descendência de Davi. E
Agora, Cristo aqui diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. E também ele é a estrela resplandecente da manhã. E por isso aquela estrela que aqueles magos viram, representava o Messias. E quando apareceu aquele sinal no céu, o Messias estava na terra. E o povo estava chamado a estar buscando o Messias na terra, nascendo em Belém da Judéia. E vejam vocês, o povo hebreu não o buscou ali. O povo hebreu, os sacerdotes, o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio não estiveram buscando o Messias em Belém da Judéia em seu nascimento. Também a profecia dizia que viria ao seu templo o Senhor. Portanto, eles podiam se agarrar dessa escritura e dizer, mas aqui diz que virá ao seu templo, assim que o estamos esperando aqui. Mas vejam, ele veio ao seu templo, Deus veio ao seu templo, o anjo do pacto veio ao seu templo humano, que é Jesus, o jovem carpinteiro de Nazaré. Quando João Batista batizou Jesus, veio o Espírito Santo e morou em Jesus em toda a sua plenitude. E também veio ao templo que estava em Jerusalém, pregando ali, no templo, e também não creram nele. Assim que aos incrédulos não há como entendê-los. Porque se Deus não cumpre o que eles estão esperando, sendo algo que é para o final, e Deus não cumpre, e cumpre o que é para o princípio, eles não aceitam. E quando cumpre o que é para o final, ao final também não creem. Porque o incrédulo é incrédulo, portanto não pode crer. Cristo disse para esse tipo de pessoas, em São João capítulo 10, versículos 22 em diante, diz: houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Dize-o abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vem? Não eram das ovelhas de Cristo. Portanto, não podiam crer no bom pastor, porque quem crê no pastor são suas ovelhas. Suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor e ouvem sua voz e a seguem. E não seguem o estranho. Diz Cristo: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, diz nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai onde estava? Em Jesus, em seu enviado. E agora, vejam vocês, aquelas pessoas que diziam: se tu és o Cristo, o Messias, diga-nos isso já, diga-nos abertamente. Jesus diz: já disse antes e não creram. E queriam que Jesus repetisse o mesmo. Para quê? Para também não crer. E agora, vejam que Jesus diz que já tinha dito que ele era o Messias, mas vejam, tanto conto de que diga se ele é o Messias, para quê? Para não crerem. E vejam,
quando Cristo diz que já tinha dito antes e depois fala essas coisas, veja o que acontece. Os judeus, então, o que acontece? Dizem, falam com ele. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Vem, quando Cristo disse, o Pai e eu, uma coisa somos, um somos. Os judeus, então, pegaram em pedras para quê? Para apedrejá-lo. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Responderam os judeus, não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia. Porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ao dizer meu Pai e eu, uma coisa somos, para eles isso é Jesus se fazendo Deus, dizendo que Ele e Deus são a mesma pessoa. Mas vejam, Ele não estava se fazendo Deus. Deus tinha se feito homem. Deus tinha se feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 1 em diante, no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo, que estava com Deus e era Deus e se fez carne e habitou entre os seres humanos, foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Vejam que era Deus vestido de um corpo humano. Era Deus vestido de carne humana, chamado seu véu de carne, Jesus. Era Deus visitando a raça humana para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário na metade da semana 70. E para isso tinha que morrer na cruz do Calvário. E agora vejam vocês o que a continuação diz aqui. Mas Jesus lhes disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, isto é, aos profetas aos quais veio a palavra, e a Escritura não pode ser quebrantada. Que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que me acusais de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. De novo procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Vejam que muitas perseguições e problemas formaram ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao que cumpriu a promessa da primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção. Como será para o cumprimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores? Causarão problemas ao véu de carne em quem estará se cumprindo essa promessa no último dia? Pois, claro que sim. Mas recordem, se cumprirá como está prometida a vinda do Senhor. E agora, como será? Ele enviou um precursor chamado o Reverendo William Marion Branham. E o Reverendo William Marion Branham, na página 256 do livro dos selos em espanhol, disse, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que ele esteve precursando. Ele esteve precursando a vinda da palavra encarnada em um homem.
E para ver a vinda da palavra, para ver a vinda do verbo no último dia, para ver a vinda do cavaleiro e do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, temos que ver sua vinda em carne humana. Temos que ver a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo em carne humana, no véu de carne, em quem estiver cumprida a sua vinda no último dia. E esse será o anjo do Senhor Jesus Cristo para o último dia. Ou seja, que isso ou estará identificando como anjo do Senhor Jesus Cristo de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 e de Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. No capítulo 22, versículo 16, Cristo diz sobre seu anjo mensageiro: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia? Ao seu anjo mensageiro. Quem é o enviado de Jesus Cristo? O seu anjo mensageiro. E em quem virá manifestado? Cristo em seu enviado. Assim como o Pai veio manifestado em seu enviado Jesus, agora Jesus virá em seu enviado, em seu anjo, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E virá no meio do Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois estará no meio do Israel terreno, que é o povo hebreu. Agora vejam como para o último dia temos estas grandes promessas que são paralelas às promessas cumpridas da primeira vinda de Cristo na pessoa de Jesus. E agora, vejam vocês como as promessas da vinda do Messias para o último dia da vinda do ungido de Cristo, de Jesus Cristo, serão cumpridas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial e espiritual. E agora nascerá em Belém da Judeia e se cumprirá a vinda do Messias nascendo em Belém da Judeia? Claro que sim. Mas em Belém da Judeia, do Israel celestial. E agora, vejam o que significa Belém. Belém significa a casa do pão de Deus. E Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia porque Jesus Cristo é a casa do pão de Deus. E agora, todos os que nascem em Belém da Judeia nos tempos antigos, nasceram no mesmo lugar onde o Messias, o filho de Davi, nasceu. E agora, todos os que nasceram da água e do Espírito, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador e recebendo o Espírito de Cristo, nasceram em Cristo, que é Belém, a casa do pão de Deus. Assim que um dos que nascerá na casa do pão de Deus, um dos que nascerá em Cristo, e no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, que também é a casa do pão de Deus como corpo místico de Cristo, porque é aí onde esteve o pão de Deus, a palavra de Deus, de era em era. Um dos que nascerá aí será quem cumprirá, ou em quem se cumprirá, no que se cumprirá a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo em carne humana, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que será a palavra de Deus encarnada em quê? Em um homem. Isso foi o que precursou o reverendo William Marion Branham com sua mensagem no século XX, conforme a como ele disse, como ele mesmo disse, que o anjo disse que seria seu ministério. Seria um ministério como o de João Batista, que foi um ministério precursor. O ministério de João foi o ministério precursor da primeira vinda de Cristo, da vinda do verbo, da palavra, em carne humana. E o ministério de William Marion Branham foi o ministério
precursor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor em carne humana, novamente em um nascido na casa do pão de Deus. Um nascido na Belém espiritual, que é Cristo, a nossa Belém, a casa do pão de Deus. E agora vejam vocês, o simples que é todo este programa, e vejam vocês como a profecia se repete em uma forma atualizada e em uma forma engrandecida. Porque o que é maior? Nascer em uma cidade que significa a casa do pão de Deus, ou nascer em Cristo, que é a casa do pão de Deus? Nascer em Cristo é maior que nascer em Belém da Judeia. Porque em Belém da Judeia nasceu Cristo, a casa do pão de Deus. Tinha que nascer no lugar que o representava. E agora, o véu de carne, no qual estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, tem que nascer na casa do pão de Deus, em Cristo, na Belém espiritual. E como poderá ser possível isso? Como poderá ser possível isso? Porque isso não terá que ver com seu nascimento natural segundo a carne, mas que terá que ver com seu novo nascimento. E por meio do novo nascimento, ele nascerá em Belém da Judeia, que é a casa do pão de Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo a casa do pão de Deus, no tempo final, terá um nascido nele e por meio dele, no qual Cristo se manifestará como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que será a palavra, o verbo, se encarnando nesse que nascerá em Cristo, que nascerá em nossa Belém espiritual e celestial. Também no corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo, na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça desse corpo. E agora, vejam vocês que o cumprimento da vinda de Cristo em Espírito Santo, se manifestando em carne humana no último dia, tem que ser por meio de um nascido na casa de Deus, no corpo místico de Cristo. Nesse novo nascimento que vem por meio de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês este mistério da profecia de Belém da Judeia, obtendo o nascimento do véu ou do mensageiro, em quem se cumprirá a vinda de Cristo e Espírito Santo para o último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vejam simples que é para seu cumprimento. E agora, temos que compreender essas coisas, porque de outra forma não compreenderemos as promessas correspondentes ao último dia. Agora, o que é o último dia? O último dia é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E os últimos dias que são, pois os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é como 1000 anos. Disto nos deu testemunho São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4. E agora, podemos compreender porque São Paulo dizia em sua carta aos Hebreus, da seguinte maneira, falando dos últimos dias, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, capítulo 1 de sua carta aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
Por meio de quem falou ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Porque essa é a forma de Deus falar ao seu povo Israel terreno e ao Israel celestial também. Agora continua dizendo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Vejam, Deus falou por meio do seu Filho de Jesus Cristo, e São Paulo diz que foi nos últimos dias e já transcorreram 2000 anos. E por que foi nos últimos dias e transcorreram 2000 anos? Porque os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. Portanto, quando o ministério de Cristo começou, e Deus esteve falando por meio do seu Filho, de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo já cerca de 30 anos e tendo o ministério de 3 anos e meio, se encontrava no primeiro dos últimos dias, se encontrava por aí pelo ano 25, mais ou menos, ou seja, que se encontrava do ano, diríamos, do ano 20 ao ano 27 do primeiro século, do sétimo milênio. E cumpriu as promessas da primeira vinda do Messias. Mas vejam, os que o estavam esperando, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, composto pelos 70 sábios que tinham que ter nesse concílio sempre, que eram grandes homens, importantes homens do povo hebreu, sábios, hebreus, doutores em divindade e em teologia. Vejam vocês, não puderam ver que a primeira vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel, a vinda do ungido de Deus, porque Cristo e Messias, o que significam é ungido, e agora não puderam compreender que o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o Rei de Israel, era aquele jovem carpinteiro de Nazaré. Cristo, quando leu a profecia de Isaías, que é uma profecia messiânica, no capítulo 61, versículo 1 em diante, ele o leu, e se encontra isso no capítulo 4 de São Lucas, versículo 14 em diante, onde diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Aqui, quando diz o Espírito do Senhor está sobre mim, e diz, porque me ungiu, está se identificando como? Como ungido de Deus. Ungido com o Espírito de quem? De Deus. Portanto, sendo que ungido significa Cristo e significa Messias, está se identificando como Cristo, como Messias, como ungido com o Espírito de Deus. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está dando testemunho que essa escritura profética, essa escritura messiânica, essa escritura da vinda do Messias, está se cumprindo diante do povo em quem? Em carne humana, na pessoa de Jesus. Ou seja, que ele mesmo aí está se identificando como o cumprimento do Messias no meio do povo hebreu. E não o receberam. Se lermos mais adiante, encontraremos que pregou uma curta mensagem e não gostaram.
e foi enviado para pregar o ano da boa vontade do Senhor, ou o ano agradável do Senhor. E vejam, Cristo começa a pregar depois que todos estavam contentes, diz, e todos davam bom testemunho dele. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam. E agora começa a buscar coisas ou motivos pelos quais este não podia ser o Messias, pelos quais Jesus não podia ser ungido de Deus, o Messias que eles estavam esperando. E então diziam, não é este o filho de José? Ou seja, não é este o filho de José e agora está nos dizendo que é o Messias? Ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Esse é o dito que todos conhecemos normalmente como ninguém é profeta em sua terra. Isso é o que quer dizer este ditado. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Ou seja, em um território onde não podia ir uma bênção tão grande como essa, e foi essa bênção lá. Mas o povo hebreu estava passando pelo juízo divino sob o ministério do profeta Elias, portanto, foi enviado ao profeta Elias a uma mulher em Serepta de Sidom, a um território longínquo, e para alimentar o profeta Elias. Agora, nos perguntamos, quem alimentou a quem? Porque quando Elias chegou lá, e esta viúva saía da sua casa para buscar 2 pedaços de madeira, 2 ramos, para acender um fogo e preparar umas tortas de farinha de trigo, porque somente restava farinha para fazer essa comida. E depois não teriam mais comida. Portanto, comeriam, deitariam para dormir, sem a esperança de outra comida, portanto, o que viria depois seria a morte para esta viúva com seu filho. Mas vejam, no momento mais difícil dessa mulher, onde já não tinha mais comida, chegou o enviado de Deus. E há alguma coisa impossível para Deus? Pois não há. Assim que a que ia alimentar Elias, somente restava uma só comida. E quando chega Elias, com fome e com sede, diz que lhe dê um bocado de comida. Ela disse, saía eu nestes momentos para buscar 2 ramos, 2 pedaços de madeira, para colocá-los, fazer um fogo e preparar uma torta, ou como diriam vocês, uma tortilha, aqui no México, para comê-la eu e meu filho, e depois nos deitar e morrer. Porque depois dessa comida, não há mais comida para nós. O profeta Elias diz, pois vai primeiro, faz tudo que você diz, busca a lenha, prepara o fogo
e se coloque a cozinhar. Mas me faça primeiro a mim uma pequena tortinha ou tortilha. Ou seja, que da tortilha que esta viúva ia fazer, que seria pequena, agora seria menor. A que faria para ela e seu filho, porque tinha que fazer uma para uma terceira pessoa que tinha chegado ali. E esse não trazia nada em sua mão, mas em sua boca e em seu coração trazia a palavra criadora de Deus. E quem criou todas as coisas, com sua palavra, vinha nesse homem. E agora, quem deu pão no deserto, maná, no deserto ao povo hebreu por 40 anos, vinha em outro homem, em Elias. Portanto, o problema estava resolvido para a viúva, mas ela não sabia. Assim que o profeta Elias viu que esta viúva que o ia alimentar receberia o alimento que ia dar ao profeta Elias por meio da palavra falada de Elias. E Elias disse que fosse e fizesse como ela havia dito, mas que preparasse para ele uma primeira. Primeiro é o profeta. Primeiro é a palavra de Deus que está no profeta, e alimentando o profeta não morreria e permaneceria a palavra de Deus no profeta para a viúva e para todo ser humano. E a viúva representa a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como para o tempo final não há alimento espiritual para ninguém, mas para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, pela palavra criadora de Deus falada, para o último dia, para a era da pedra angular, há alimento espiritual em abundância. Já o alimento espiritual de cada era o comeram as pessoas de cada era. E restam alguns que ainda estão comendo do alimento espiritual do sétimo anjo mensageiro, o qual é muito bom. Mas o alimento espiritual para a era da pedra angular é o alimento que vem pela palavra criadora de Deus no último dia, através do mensageiro da era da pedra angular, no qual Cristo estaria no último dia, nos dando essa palavra de vida eterna, a mensagem do Evangelho do Reino, que é o alimento espiritual para a alma de todos os escolhidos de Deus. E agora, vejam vocês como, quando ela ia preparar essa torta pequena para Elias, ou tortilha pequena para Elias, ele disse, e também me traga água. E ela tinha muito pouca água também, mas não havia nenhum problema. Aí estava a rocha que deu água ao povo hebreu, manifestada no profeta Elias. E estava quem deu pão, maná do céu, no deserto. E quem deu carne também ao povo hebreu por 40 anos. Portanto, todo problema de alimento para a viúva e seu filho estava resolvido ali, e também para o profeta. E todo alimento espiritual para a alma dos escolhidos de Deus e para o mensageiro de Deus está resolvido no último dia, na era da pedra angular. Porque Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, vem no último dia manifestado em seu anjo mensageiro e nos dá o alimento espiritual. E na casa de Deus, Ele coloca seu servo fiel e prudente para que dê o alimento a tempo a todos os filhos de Deus na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse servo fiel e prudente no último dia é o anjo do Senhor Jesus Cristo,
nos dando a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, o alimento espiritual para nossa alma. Agora, Cristo, nessa passagem que estamos lendo, fala sobre o profeta Elias e da fome que houve por 3 anos e meio. E agora diz que Elias não foi enviado a não ser a uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. Que mais diz? E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, ou seja, em tempos do segundo Elias, no tempo da segunda manifestação do Espírito e virtude de Elias do ministério de Elias em carne humana em outro homem chamado Eliseu. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nesse tempo, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio, aquele general sírio que veio onde o profeta Eliseu, onde estava o profeta Eliseu, para ser curado da lepra. E vejam como foi curado. Eliseu disse: vai ao Jordão, e no Jordão entras à água, segunda de Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ver. Entras à água ali, tantas vezes, e serás curado. Segunda de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14 diz: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Agora vejam que a Escritura diz que Deus tinha dado salvação a quem? A Síria. Jeová tinha dado salvação à Síria. E Síria, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vejam, essa jovem hebreia, mesmo que a tivesse levado a um território que não era o dela, lá estava servindo a Deus, porque estava dando o testemunho do Deus de Israel. Não importa onde você for, dê testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, o qual nos chamou e nos juntou na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, que se você for a algum lugar, não é para estar comendo, bebendo e dormindo e trabalhando, mas que o principal é dar testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Senhor Jesus Cristo, qual, neste último dia, nos chamou e nos juntou na era da pedra angular. Agora, esta jovem era uma crente verdadeira do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora veja essa jovem, o que diz. O que diz? Essa jovem disse esta a sua senhora, que era a senhora, sua senhora, ou seja, sua ama, que era a esposa do general sírio Naamã, diz assim, disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vejam que essa jovem cria no profeta de Deus. E sabia que Deus estava manifestado nesse profeta, sabia que o espírito de Elias tinha repousado. Em quem?
em Eliseu. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Ou seja, que a esposa de Naamã em seguida contou, porque nenhuma mulher quer um marido leproso. Prefere que esteja são. E não leproso dormindo ao seu lado, porque se estiver leproso, pois seguramente vai dormir em outro quarto por lá e vai ter uma vida um pouquinho afastada da sua esposa e dos seus filhos. Assim, a que mais estava interessada na cura de Naamã era sua própria esposa, que o amava com todo o seu coração, com toda a sua alma, e queria a bênção de Deus sobre Naamã. E já tinha a cura para o problema de Naamã, porque não há nenhuma coisa impossível para Deus. E agora, conta ao seu marido, e o seu marido Naamã conta ao rei para que o rei, pois, lhe autorize para ir lá à terra de Israel para buscar o profeta Eliseu, para que ore por ele e seja curado. Mas vejam, algumas vezes as pessoas pensam que estes profetas de Deus, quando alguém ia receber cura, pois eles se ajoelhavam e começavam a orar por eles e a pedir a Deus, e vejam, o que eles faziam era que em algumas ocasiões diziam, estás curado. Em outras ocasiões, diziam, vai e faz isto. E em outras ocasiões vemos Jesus que diz a algumas pessoas, tua fé te curou. Em outras ocasiões, cospe na terra e faz lodo e unta nos olhos e diz, agora vai e lava-te lá no tanque de Siloé, que significa enviado. Por quê? Porque Jesus Cristo, o enviado, tinha enviado para se lavar lá. E ao ser lavado ali, recebeu a vista. Por quê? Porque o enviado falou assim e fez assim. Fez esse milagre nessa forma. Encontramos em outras ocasiões, vejam, quando esteve diante do túmulo de Lázaro, para ressuscitar Lázaro, Jesus não começou a orar e dizer, Pai, ressuscite Lázaro. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Em outras ocasiões, encontramos que disse a alguns que estavam mortos, quanto aos seus corpos, disse, levanta-te. E se levantaram. Ou seja, que falou ao espírito da pessoa. E o espírito da pessoa entrou em corpo e se levantou. Não era o tempo ainda para ir, mas já tinha saído do corpo e tinha que regressar. Por isso Jesus dizia, está dormindo. E assim como o homem, pois, desperta uma pessoa que está dormindo, Jesus veio e despertou o filho da viúva de Naim e despertou também a filha de Jairo e despertou a Lázaro também. Porque de Lázaro, Jesus disse aos seus discípulos, estando longe do lugar onde vivia Lázaro, disse, Lázaro, nosso amigo, dorme. E os discípulos disseram, pois se dorme, pois está bem. Porque quando uma pessoa se deita para dormir, está muito bem, está descansando. E está se recuperando de todo o cansaço que obteve durante o dia de trabalho. Mas Jesus falava do descanso da morte física, da morte do corpo, e eles não tinham compreendido. Mas então falou em termos que eles o entendessem e disse, Lázaro, nosso amigo, morreu. E aí o entenderam. E Jesus diz, mas eu me alegro de que eu não estava ali. Como vai se alegrar uma pessoa de não estar ali? Nesse momento em que Lázaro o necessitava?
Jesus diz, porque isto é para a glória de Deus ser manifestada. E a partida dos escolhidos de Deus de Éden foi para a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo ser manifestada no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Porque todos os mortos escutarão a voz do Filho de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Essa grande voz de trombeta, chamando no último dia, e chamará todos os escolhidos, e chamará os escolhidos que estarão vivendo aqui nessa dimensão, mas também os escolhidos que estão na sexta dimensão e escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Assim que a voz de Cristo para o último dia não somente será escutada nessa dimensão terrena, mas também no paraíso. Assim como a voz de Cristo em sua primeira vinda foi escutada nessa dimensão terrena, mas também foi escutada na sexta dimensão. E se levantaram os santos do Antigo Testamento quando Cristo ressuscitou. Agora, vejam vocês que este caso de Lázaro é tipo e figura dos santos do Novo Testamento que vão ressuscitar no último dia na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com aclamação, ou seja, voz de mando, e com... que mais? Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro ou ressuscitarão primeiro, ressuscitarão em corpos eternos. Depois nós, os que vivemos, seremos transformados e seremos raptados ou arrebatados nas nuvens para recebermos o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor, porque iremos à ceia das bodas do Cordeiro e nunca mais nos separaremos dele. E estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, por que é tão importante a segunda vinda de Cristo? Vejam todas as coisas que estarão acontecendo na segunda vinda de Cristo, na vinda do Senhor no último dia, onde Jesus Cristo estará se revelando no último dia. Assim como se revelou em cada era, por meio do mensageiro de cada era, Jesus Cristo estará se revelando por meio do seu anjo mensageiro no último dia, e estará falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro no último dia. E sua igreja estará escutando essa grande voz de trombeta ou trombeta de Deus por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque nele estará o Senhor Jesus Cristo velado e revelado. E os sinais no céu, no último dia, estarão dando testemunho da vinda do Filho do Homem com seus anjos, da vinda do Filho do Homem se velando e se revelando através do seu anjo mensageiro. E agora, vamos ver aqui, em São Lucas, para terminar aqui, essa passagem diz: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E estávamos lendo a história aqui em 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículos 1 ao 14. Assim que continuamos lendo aqui. Respondeu o rei da Síria a Naamã, ao seu general do exército. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o restaures da sua lepra. Agora, as envia ao rei. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes. Tremendo problema. Tinha o rei. Tinha que curar o general do exército da Síria. E como ia fazer o rei de Israel se não era profeta? Rasgou as suas vestes e disse: Sou eu? Sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim, ou seja, que pensou que estava buscando ocasião para fazer a guerra ao rei de Israel. É como algumas pessoas pedem algo a uma pessoa e se não dão, cria uma guerra. E algumas vezes depois dizem, vou fazer assim para que me dê tal coisa ou tal coisa, porque sei que não vai dar isso que eu vou pedir, e então aí formo a batalha, uma batalha, e então obtenho essa batalha, essa luta que eu queria ter com ele, ou seja, que assim que também as crianças colocavam uma palhinha em cima da orelha, e então cada um colocava uma palhinha, ou colocavam em um deles uma palhinha, e diziam, derrube a palhinha. E se a derrubas, és bonito, derrube-a. E então o outro, para não dizer que era um covarde, e para que não dissessem que era um covarde, ia e derrubava e formava a briga. Assim que vejam vocês que sempre para formar uma briga há muitas manhas, como dizem, há muitas técnicas, como também as nações têm muitas formas para formarem uma guerra. E usam essas técnicas para criarem uma guerra, como também tem muitas formas para formar uma temporada boa sem guerras. Mas quando necessita uma guerra para benefícios para suas nações, a criam e obtêm esses benefícios. Mas as mães e os pais pagam as consequências, porque são seus filhos os que morrem. Antes, pelo menos, quando criavam uma guerra, e à frente de batalha também o rei. Mas atualmente, os reis da terra se escondem bem escondidos, para que não chegue nem sequer o aroma da pólvora, o cheiro da pólvora. Bom, vamos ver aqui o que continua aqui dizendo a Escritura. O rei está muito assustado, o rei de Israel está muito assustado e diz, notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? E tão caro que custaram, porque os vestidos de um rei, uma vestimenta de um rei, é muito cara. Seu manto real é muito caro. E o resto da roupa é muito cara. Assim, não se sabe se guardou seu manto à parte e rasgou o resto da roupa, mas a coisa é que rasgou seus vestidos. E pergunta Eliseu, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Naamã, onde queria ir, era a Eliseu. Mas o rei da Síria quis fazê-lo com muito protocolo. E quando se usa muito protocolo, nestes casos, não funciona. Porque não há nenhuma fé aí funcionando. E agora, vejam vocês, vão ao rei, e o rei o que fez foi se assustar quando chega um general leproso enviado pelo rei da Síria para que o cure.
E agora, vejam, durante o reino milenial, sim, poderão ir ao rei. E poderão enviar ao rei, lá em Jerusalém, um leproso ou qualquer pessoa que estiver doente, e o rei sim o poderá curar, porque para esse tempo, o rei lá em Israel, sobre o trono de Davi, será Cristo. Cristo estará ali manifestado em carne humana, e portanto será rei e será profeta também. Será rei e profeta. E essa é a melhor combinação que há para uma nação, para um continente, para um reino, para um império, como esse glorioso império do Messias para o reino milenial. Agora, vejamos aqui o que a continuação acontece. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, nem sequer o recebeu. O rei, quando recebeu o general, você sabe a forma, como disse, a forma de protocolo. O recebeu e não pode fazer nada. E agora, quando chega Eliseu, nem sequer o recebe. O melhor, manda dizer ao seu servo o que tem que fazer. Assim que Naamã se sentiu talvez meio ofendido. E vejam vocês, então Eliseu enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. E agora, para a era da pedra angular, temos algo muito importante. Submergir-se na palavra de Deus, a era da pedra angular, 7 vezes. Os 7 trovões. Tem que estar submersas as pessoas nos 7 trovões, que é o que dá a fé para serem transformados e raptados. E se não, não há cura para este corpo mortal, temporário e corruptível. Mas submergidos nos 7 trovões de Apocalipse, ou seja, entrando 7 vezes nas águas da palavra. Entrando na primeira vez, isso é o primeiro trovão. Colocado dentro da voz do primeiro trovão, e a voz do primeiro trovão colocada dentro da alma da pessoa, e em todo o seu ser, coberto por dentro e por fora. E depois ainda, não basta. Uma segunda ocasião, sob o segundo trovão, sob a voz de Cristo, nesse segundo trovão. E assim consecutivamente, por 7 vezes, pelos 7 trovões. Não é escutando e recebendo só uma parte, mas a voz de Cristo completa, representada nesses 7 trovões de Apocalipse. E nossa carne, que foi contaminada com a lepra do pecado, será limpa. Seremos transformados, seremos um corpo novo, carne nova, ossos novos e sangue novo. Mas vejam, tudo isso aconteceu lá sob o ministério de Elias. Em sua segunda manifestação em carne humana por meio de outro profeta, mas no qual estava o ministério de Elias. E para o último dia será na 5ª manifestação de Elias, em outro véu de carne, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como aqui o profeta, ao enviar essa mensagem ao general sírio Naamã, ele não avaliou essa mensagem, pensou
que era pura tolice, porque ele pensou que isso, para ele poder ser curado, o profeta tinha que vir diante de Naamã, ou Naamã vir diante dele, e o profeta vir com um sacrifício de animaizinhos, e com muitas orações, e com um montão de coisas, mas não pensou, nem cria que seria em uma forma tão simples. E Naamã não pôde crer no que o profeta Eliseu mandou dizer. Porém, Naamã indignou-se muito. Tremendo problema, porque se aborreceu com quem? Com o profeta de Deus. Indignou-se muito e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus. Vê? Muito ritualismo, muita cerimônia religiosa, um ato religioso com muita pompa, mas vejam, nada disso. Algo simples. O que necessitava era se banhar. Mas um bom banho no lugar correto. Não se banhar assim, se jogando água, mas se submergindo. Porque baixar significa morte e subir fala de ressurreição, de uma nova vida. E assim, vejam vocês, por 7 vezes, depois dessas 7 vezes, sua pele, sua carne, tudo estaria limpo e teria assim pele nova, carne nova, e sua esposa daria as boas-vindas e diria, essa noite não vás ficar por lá dormindo em outro quarto, porque eu sabia que tu irias regressar são, e eu já fumiguei aquela habitação para que morra essa praga lá da lepra, e isso já está afastado lá, e queimei a roupa de cama daquele quarto, e preparei bem meu quarto para que você durma aqui essa noite. Ela assim cria que ele viria ação, e a jovenzinha hebreia que trabalhava lá na casa, sabia também que viria curado, e seguramente falava com sua senhora, ou seja, a sua ama, dizia, já em breve virá Naamã, teu esposo, são, e virá muito formoso, muito bonito. E assim seguramente animava, até que chegou Naamã, são. Mas vejam, como Naamã não podia crer que nessa forma que o profeta Eliseu dizia, era a forma correta. Porque Naamã já tinha feito um diagrama em sua mente de como o profeta faria. Mas não lhe correspondia pensar ou dizer como o profeta ia fazer. Era o profeta a quem correspondia essa parte. E a Naamã correspondia a parte de fazer o que o profeta lhe dissesse. Agora Naamã pensava, eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. E agora quando vê Naamã que o profeta nem o quis ver, o que acontece? Não fez o que o profeta disse. Foi muito aborrecido. E agora, Abana e Farfar, agora, diz Naamã,
Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aí estava atuando com nacionalismo, como algumas vezes nós fazemos. Mas não há melhores rios em nossa nação que os que há por outros lugares? Não é melhor isto da nossa nação que o de outra nação? E isso é o que está fazendo aqui, Naamã. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não somente que o Jordão, mas que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Pois não seria limpo, porque lá não foi que o profeta ordenou que fosse banhar, lavar. Agora ele diz, se eu me lavar neles, porque ele pensou que era se lavar somente, mas o profeta disse, mergulha-te, ou seja, baixar e subir por 7 vezes. Isso é baixar, te colocar completo, sair, voltar e te colocar e sair por 7 vezes. E se tinha especificado ir caminhando, te colocar nas águas por completo, até a cabeça, com tudo e cabelo se tiver, e depois sair até a borda, até onde não há água, e depois regressar de novo. Vejam vocês. E agora, Naamã diz, bom, se a coisa é assim, se o meu problema se arruma em colocar na água de um rio, pois vou lá à minha terra. Lá há rios também. Assim que aparentemente ele já sabia o segredo, mas não sabia nenhum segredo. Porque o segredo estava na palavra criadora falada pelo profeta Eliseu. E tinha que ser uma coisa, uma obra de fé. Ou seja, crendo nessa palavra em sua alma. Porque na alma e com a alma é que a pessoa crê. Aí é onde está a fé. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para salvação. Agora diz, e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e serás purificado? Vejam, se o profeta dissesse que fizesse uma coisa muito grande, dizem seus servos, não farias? Pois claro que sim, que tu farias, mas isso seria o quê? Estar ganhando méritos para ele mesmo, porque diria, sim, mas para ser curado, me disse que tinha que ir de joelhos, subindo essa encosta, e vejo teus joelhos todos arranhados, ralados. Assim que tive que ganhar minha cura. Mas vejam, a bênção de Deus não é por méritos humanos, mas que pela fé a pessoa obtém essa bênção e é dada por graça, gratuitamente. Porque o dom de Deus não se compra com dinheiro, é por graça, dado ao crente. Agora, vejam vocês, este homem tinha pessoas sábias, que eram mais sábias que o próprio general. Ou seja, ele era um sábio em assuntos de guerras, de exércitos, mas em coisas espirituais era um ignorante. E era também um presunçoso, porque se foi aborrecido, e um mal agradecido,
porque se foi aborrecido, porque lhe disseram que o que tinha que fazer era algo bem simples, e a pessoa sempre quer fazer coisas bem difíceis, coisas grandes, para que Deus, então, os abençoe. E, no entanto, vejam vocês, Deus, por meio do profeta Eliseu, disse que fizesse algo simples. Mas vejam, nisso simples que ele ia fazer estava um simbolismo para todo ser humano. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ou seja, que sua pele ficou tão rejuvenescida e tão restaurada, que era como a pele de um bebê, de uma criança. Ou seja, que não ficou com as rugas que podia ter uma pessoa da idade que tinha esse general, e menos com a lepra, que essas já não eram rugas, mas umas marcas piores. Mas agora ficou com a pele como de uma criança. Agora, como receberia sua esposa quando viu com essa pele assim, tão formosa, pois o recebeu com muita alegria, e se tornaram crentes no Deus de Israel e em seu profeta Eliseu. Bem fez Eliseu pedindo uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Vejam, sem o profeta Eliseu ir presente à pessoa que necessitava o benefício, mandou a dizer: faz isto e isto e ficará bem. E ficou são Naamã. Bom, isto vamos deixar aí quietinho. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Não aceitarei. E instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, contudo, dê-se ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar, ou seja, da terra de Israel. Não me darão a carga de um par de mulas, ou seja, o que uma mula carregava? Agora não me darão a carga para carregar 2 mulas da terra daqui de Israel, onde tu estás? Pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu: vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância. Vamos deixá-lo aí. E agora vejam vocês do que Cristo está citando lá em Nazaré, naquela sinagoga.
E veja, uma boa mensagem. Falando do profeta Eliseu, tinha falado também do profeta Elias, ou seja, falou dos dois Elias, que vieram em forma consecutiva. Do primeiro Elias Tisbita, o segundo Eliseu. Uma mensagem dos dois primeiros Elias. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ao invés de ficarem muito contentes, que estavam escutando a pregação de Cristo sobre o profeta Eliseu e sobre o profeta Elias. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora vejam que não gostaram da pregação de Jesus Cristo. Queriam que Jesus Cristo fizesse muitos milagres e sinais. E ele o que fez foi pregar sobre Elias, sobre o ministério de Elias Tisbita e Eliseu, pregar sobre dois profetas. E para o último dia, vejam vocês, Cristo estará pregando sobre dois profetas, das duas oliveiras, de Moisés e de Elias. Bom, disse que ia deixar isso quietinho, mas algo sempre saiu. Agora, vejam vocês que nem sempre, nem todas as pessoas ficam muito contentes quando Deus cumpre suas promessas. E agora, para a revelação de Jesus Cristo no último dia por meio do seu anjo mensageiro, nem toda pessoa estará muito contente, porque o cumprimento dessa promessa não será de acordo a como algumas pessoas pensaram que será a vinda e revelação do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Mas isso não importa. Cristo cumpre sua promessa, mesmo que não seja na forma que algumas pessoas imaginavam que seria o cumprimento dessa promessa, pois ele não tem que agradar nenhuma pessoa. Ele o que tem que fazer é cumprir o que ele prometeu na forma que Deus o destinou ou predestinou ou ordenou desde antes da fundação do mundo. E os sinais no céu, no tempo final, estarão dando testemunho deste grande mistério que estará sendo manifestado no último dia. E esses sinais vão ter um mistério escondido. E será o mistério da segunda vinda de Cristo. Pois no céu, o Filho do Homem seria visto vestido em uma nuvem, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e também São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, como disse Jesus Cristo quando disse: e aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Vem, nos fala de um sinal no céu, uma nuvem misteriosa, vindo nas nuvens com poder e glória. E agora, sendo que está prometido através de toda a Escritura, o sinal no céu da vinda do Filho do Homem em uma nuvem ou nas nuvens, São Mateus, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, nos fala disso. Também, São Marcos, no capítulo 13, nos fala dessas nuvens ou dessa nuvem e do Filho do Homem nessa nuvem. E também, São Lucas, capítulo 21, versículos 27 em diante, nos fala também do Filho do Homem vindo em uma nuvem. E Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, nos fala do anjo forte vindo vestido em uma nuvem. E também o profeta Daniel, no capítulo 7, nos fala do Filho do Homem vindo nas nuvens.
É uma nuvem misteriosa que aparecerá no céu, onde estará o Filho do Homem. E, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu uma nuvem misteriosa no céu, a qual foi fotografada e foi publicada na revista Ciência e na revista Vida ou revista Life como uma nuvem misteriosa a qual media umas 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento e foi publicada como uma nuvem misteriosa porque apareceu a uma altura, uma altitude de 26 milhas de altitude, onde não se podem formar nuvens porque não há umidade onde os aviões não voam. Portanto, não há a possibilidade de que se forme uma nuvem. O mistério escondido nessa nuvem é o seguinte: era uma nuvem formada por anjos de Deus pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras e outro anjo que era muito diferente dos demais. Esse anjo que era muito diferente dos demais era quem tinha o 7º selo, ou seja, quem tinha o mistério da segunda vinda de Cristo. Era o Filho do Homem ali no céu, vestido nessa nuvem, formada por anjos, e aqui aparecem os 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo que era muito diferente dos demais. E se virarmos esta nuvem para a direita, encontraremos que os 7 anjos mensageiros das 7 eras formam a barba do Senhor Jesus Cristo. E o anjo que era muito diferente dos demais, que é o Filho do Homem, forma o cabelo branco do Senhor nessa nuvem. E os 7 anjos mensageiros que aparecem aqui para terem seus ministérios na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tiveram que ser manifestados em carne humana. Aqui se encontram em seus corpos teofânicos, mas eles tiveram seus ministérios em carne humana, cada um na era que lhe correspondeu viver. E agora, para o último dia, o anjo que era muito diferente dos demais, o Filho do Homem, tem que vir em carne humana em seu anjo mensageiro para ter seu ministério correspondente ao último dia e, assim, o que significa o cabelo branco do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 16 e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11 e outros lugares, como Daniel capítulo 7, o que significa esse cabelo branco, o qual nos fala de maturidade, de experiência, de sabedoria e de justiça para julgar com justiça todas as nações e todo ser humano. Encontramos que sob o ministério deste anjo que era muito diferente dos demais, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, estarão todas essas qualidades para esse trabalho do último dia. E estaremos vendo, sob o ministério de Cristo, do anjo forte, do Filho do Homem através do seu anjo mensageiro, o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, do Filho do Homem, sendo cumprido esse simbolismo no meio da igreja do Senhor. Recordem que o cabelo branco é um simbolismo que tem que ser cumprido de experiência, maturidade e sabedoria para estar como juiz de toda a terra no último dia. Igual ao rosto resplandecente como o sol, é o simbolismo de Cristo como Rei, porque o sol é o astro-rei e Cristo é a luz do mundo. E é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vendo o anjo forte, ao anjo que era muito diferente dos demais, no último dia, em carne humana, em seu anjo mensageiro manifestado, estaremos vendo o simbolismo do sol resplandecente do rosto de Cristo como sol, convertido em uma realidade, porque o estaremos vendo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é vê-lo com seu rosto como o sol. E também todos os demais simbolismos que são apresentados no Filho do Homem no capítulo 1,
de Apocalipse, também no capítulo 10 e no capítulo 19, são cumpridos no último dia, na manifestação do Filho do Homem, através do seu anjo mensageiro. Por exemplo, uma espada sai da sua boca. A espada é a palavra de Deus. E a boca é o profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque a boca de Deus sempre foram os profetas de Deus. E ver a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino, saindo da boca do anjo do Senhor Jesus Cristo, isso é ver a espada de 2 fios saindo da boca de Cristo, porque a boca de Cristo é seu anjo mensageiro no último dia. Como cada profeta em cada era foi a boca de Deus na era em que cada um foi enviado. E agora, o mistério dos sinais no céu, revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Este sinal que apareceu no céu dá testemunho do que Cristo estaria fazendo na terra em sua manifestação em carne humana por meio do seu anjo mensageiro. E dá testemunho também do que fez nas 7 eras da Igreja Gentia por meio de cada um destes anjos mensageiros, que são os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia. Aí nessa nuvem está representada a Igreja do Senhor Jesus Cristo completa, desde seu começo até seu final. Em nossa era, vejam vocês onde está representada. Está representada aqui no anjo, que era muito diferente dos demais, porque nossa era está representada em Cristo, manifestado através do seu anjo mensageiro, no último dia, revelado como leão da tribo de Judá e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Esse sinal no céu dá testemunho de Cristo revelado em sua igreja através do seu anjo mensageiro no último dia. Vem o mistério dos sinais no céu? Vem que quando aparece um sinal no céu, significa algo importante no programa divino que se realiza aqui na Terra, como aconteceu com a estrela de Belém. Representava a primeira vinda de Cristo nascendo em Belém, da Judeia. E agora este sinal no céu dá testemunho da revelação de Jesus Cristo para o último dia, por meio do seu anjo mensageiro, no meio da sua igreja gentia. E aí está o nome de Deus, porque o nome de Deus estaria em sua igreja manifestado, revelado em e a sua igreja no último dia. Bom, vimos o mistério dos sinais no céu revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Ou seja, que as coisas que Cristo fará neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, estão ali, nessa nuvem, neste sinal no céu, e estão representadas. E este é o sinal do Filho do Homem no céu. Aí está este anjo que era muito diferente dos demais, que é o Filho do Homem, que é o anjo do pacto, Jesus Cristo, aí manifestado com seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia em seus corpos teofânicos. E para o último dia, o anjo que é diferente dos demais tem que vir à terra e estar na terra em carne humana em seu anjo mensageiro, onde estará revelando seu mistério de sua vinda à sua igreja na era da pedra angular, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo.
Por isso, quando João quis adorá-lo, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 e Apocalipse 22, versículo 7 ao 9, o anjo disse que não fizesse, porque esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é o profeta da dispensação do reino e da era, da pedra angular. Mas nesse anjo estará Jesus Cristo, velado e revelado, no último dia. Estará Jesus Cristo se manifestando como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E esse mistério foi revelado e foi representado nesse sinal misterioso que apareceu no céu em 28 de fevereiro de 1963. Aqui temos a foto principal e aqui temos outras fotos que foram tiradas em diferentes horários e desde diferentes posições e desde diferentes territórios, tanto de uma cidade como de outra cidade, onde foi vista essa nuvem no céu. Agora vimos o mistério deste sinal no céu, que dá testemunho do que Deus fez durante as 7 eras da igreja gentia e dá testemunho do que Deus fará neste último dia. Na revelação de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, em sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no território latino-americano e caribenho. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do mistério dos sinais no céu, revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. E onde estão as pessoas que veriam o cumprimento disso que foi representado no céu? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, vendo o mistério dos sinais do céu, revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, revelado no último dia, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E passem todos muito boa noite. Conosco novamente, seu pastor, aqui presente para continuar. Que Deus nos ajude, é meu pedido a todos aqui na América Latina e no Caribe. Deixe conosco o seu pastor para continuar e depois, assim, chegar ao final dessa atividade, onde estivemos vendo o mistério dos sinais no céu revelando o Senhor Jesus Cristo no último dia. Conosco, seu pastor. Deus os abençoe.